Olá, tudo bem? Eu sou a Leca Raine, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante: autossabotagem. Você sabe quando as outras pessoas estão te sabotando, não sabe? Normalmente a gente sabe que é aquela pessoa que se faz de amiga e que às vezes não é, ou aquela pessoa que muitas vezes puxa o nosso tapete no trabalho, o trabalho em equipe não rende como deveria render, ou seja, tem alguém nos sabotando. E quando nós somos os nossos próprios sabotadores? Sim, quando o fato se refere a autossabotagem. Você sabe identificar quando é que você é um autossabotador? Pois bem, vamos falar sobre isso. A autossabotagem é grave. Sim, é uma coisa grave que não pode acontecer, porque é um infinito ficar nadando contra a corrente. Da mesma forma que conscientemente a gente vai atrás daquilo que a gente quer, quer para a nossa vida, que a gente precisa, que a gente traçou, que a gente, enfim, almeja. Enquanto conscientemente a gente luta para que tudo isso aconteça, a gente inconscientemente luta contra. Então, aquelas forças antagônicas ficam nos jogando à deriva para lá e para cá. Porque é isso mesmo, a gente fica à deriva, a nossa vida passa a ser um barco à deriva, que vai e volta sem conseguir chegar a lugar nenhum, sem conseguir atingir os objetivos. E você, sendo o seu próprio sabotador, o que você faz contra você mesmo? O que você faz contra você mesmo que pode estar te sabotando? Primeira coisa que a gente faz e nem se dá conta disso, a gente fica se comparando com as outras pessoas. Sim, as outras pessoas são sempre melhores do que nós. O que a outra pessoa conseguiu é sempre melhor, mais bonito, mais avançado do que o que eu consigo. Mesmo que eu tenha me esforçado bastante para atingir os meus objetivos, o que a outra pessoa alcançou é sempre melhor do que o meu. Veja bem, isso não é uma questão que a gente decida fazer. Eu vou pensar que o do outro é melhor que o meu. Não, não é isso. Isso é, como eu falei, a nível inconsciente. Isso está lá guardado dentro do nosso ser e que a gente não acessa nunca. É por isso que a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. Sim, porque é por meio das nossas atitudes que nós vamos perceber como de fato nós estamos agindo em relação a nós mesmos. Se eu fico elogiando demais uma outra pessoa e não perco um tempinho sequer para reconhecer o meu próprio valor, é porque eu estou sim me comparando com outras pessoas. Eu estou me auto-sabotando. Outra coisa que é bastante comum, e essa dá para a gente perceber com mais facilidade, a gente pede desculpa o tempo todo. A gente pede desculpa pelo que fez e pelo que não fez. A gente usa a palavra desculpe com tanta frequência que parece que ela já faz parte, já é do nosso vocabulário. Antes de tudo, a gente fala desculpe isso, isso e isso. Desculpe aquilo, aquilo, aquilo. Eu confesso que eu falo muitas palavras desculpe e eu vou tirar isso do meu vocabulário, eu vou conseguir tirar. Desculpe tem que ser falado quando a gente realmente fez algo que precisa ser desculpado. Quando a gente fez algo que a gente precisa que o outro nos desculpe, de verdade, a gente tem que usar a palavra desculpe. Mas caso a gente não tenha feito nada, por exemplo, a gente está simplesmente passando um pouco perto de certa pessoa, aí a gente fala desculpe. Ou a gente
não esperava que aquela pessoa chegasse e a pessoa se aproxima da gente e a gente está com a mão molhada, a gente fala, desculpe. Não, nós não temos que nos desculpar, a gente não sabia que essa pessoa ia nos cumprimentar. Então o melhor é fazer, estou com a mão molhada. Se a pessoa falar, não tem problema, a gente vai e aperta a mão. Não precisa pedir desculpas. Desculpas a gente fala quando a gente realmente fez algo que precisa ser desculpado. Sabe, também quando a gente se auto-sabota, quando a gente é muito crítico com a gente mesmo. A outra pessoa fez determinada coisa errada e a gente, não, mas realmente era difícil para ele e tal. Mas para a gente nunca é difícil. Para a gente sempre acha que devia ter feito mais, devia ter dado conta, devia ter chegado mais cedo, devia isso, devia aquilo. A gente nunca percebe o tanto que a gente fica se criticando, a gente se critica por tudo, sendo que a grande maioria dessas coisas acontecem por coisas que fugiram ao nosso controle. O trânsito estava ruim, então eu cheguei atrasado. É claro, da próxima vez eu tenho que sair mais cedo, sabendo que tem o trânsito. Mas e se foi um imprevisto? E se tinha ali um acidente que você não podia contar? Então, vamos parar de ficar nos criticando por coisas que, na verdade, nós não temos nenhuma responsabilidade. Uma coisa também que o autossabotador faz muito é não atentar para as suas próprias necessidades. Se ele precisa de um descanso, ele não descansa. Se ele precisa de relaxar, ele não relaxa. Se ele precisa de dormir, ele não dorme. Se ele precisa de roupas novas, ele não compra. Se eu preciso de qualquer coisa que seja necessária para mim, para o meu bem-estar físico ou mental, eu não dou atenção a isso. Eu não procuro sentar na minha poltrona preferida e ficar ali com o meu gatinho alguns minutos ou até horas. Por que não? Dependendo do dia, eu posso ficar até algumas horas sentada com o meu gatinho, lendo um livro, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu não cuido de mim. Eu não me enxergo como uma pessoa importante. Isso te diz alguma coisa? Você age mais ou menos assim, parecido assim? Além de ignorar as suas necessidades pessoais, que aí também, gente, inclui o médico, tá? A gente fica sempre protelando uma consulta, não vai nunca ao médico porque a gente acha que dá para aguentar, dá para passar, né? Não tá doendo, não tá caindo o pedaço, então aí a gente fica sem ir ao médico também, sem se cuidar, porque a gente acha que ainda dá para aguentar um tempo. E não é assim que funciona, sabe, gente? Nós não somos motor de carro, né? A gente não é motor de carro que depois é só levar na oficina que conserta. Muitas vezes não tem conserto, o que a gente deixa de verificar no prazo devido. Outra coisa que o autossabotador faz muito é se colocar na posição de vítima. Sim, se fazer de vítima. A pessoa que se autossabota, ela tira de si o comando das situações. Parece que ela está fazendo algo em benefício de si própria, mas não está. Porque quando a gente não tem consciência de que o comando é nosso, de que nós temos as condições necessárias para exercer esse comando, a gente delega isso a outra pessoa. A gente fica ali na posição de vítima enquanto outra pessoa age em nosso nome. Isso mesmo. Então é também uma forma de autossabotagem. A gente precisa sair dessa posição que muitas vezes a gente se coloca, eu não posso fazer por isso, isso e isso, não deu certo por aquilo, ou fulano ficou de decidir por mim, fulano faz isso por mim. A gente fica deixando que essas coisas aconteçam e enquanto o fulano vai tomando as decisões, a gente vai ficando aqui, coitadinho de mim. Isso é autossabotagem, porque o que há de melhor é a gente assumir o comando daquilo que compete a nós e principalmente se for em relação a nossa própria vida. Esse comando tem que ser nosso.
E como é que a gente combate a autossabotagem? Leca, como é que eu acabo com essa autossabotagem que eu faço em relação a mim mesma? Olha só, você precisa conhecer quem você é de verdade. Conhece-te a ti mesmo. Presta atenção em que você é, presta atenção no que você pensa, preste atenção naquelas coisas que ficam guardadinhas lá na sua memória e que você não usa, parece que não usa, mas estão ali guardadas, estão ali aquelas mágoas, aqueles ressentimentos. São tantas as atitudes que podem estar ali guardadinhas e que a gente não se dá conta, mas a gente precisa sim pensar sobre elas, a gente precisa trazer tudo isso à nossa mente, ao nosso pensamento e fazer com que a gente se conheça e se aceite também, sem essa de ficar, mais uma vez eu digo, ficar se criticando, se autocriticando, sendo que a gente tem que aceitar como a gente é, a gente tem que aceitar as nossas limitações. Nós somos passíveis de errar o tempo todo e nós temos que aceitar isso, nós temos que conviver com essa realidade. Agir com consciência é a terceira coisa que a gente precisa fazer, é aquilo que eu falei, trazer à consciência aquilo que está guardadinho. A gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, se isso é bom, se isso é ruim. E outra coisa, aprenda a pedir ajuda. A pessoa que se auto-sabota, ela normalmente não aceita que ninguém ajude. Ela se acha capaz de resolver tudo sozinha, carregar o piano nas costas e resolver tudo, e tem que ser da melhor forma possível. E isso é autossabotagem. A gente se sabota quando a gente deixa de aceitar uma ajuda das outras pessoas, quando a gente não aceita a companhia de outras pessoas, quando a gente foge das amizades, quando a gente foge dos relacionamentos amorosos, quando a gente deixa de fazer uma viagem que seria legal, que seria bacana, pensando em outras questões, pode ser perigoso, pode ser caro, enfim, quando a gente se priva das boas coisas da vida, quando a gente recusa tomar um vinho com um amigo, segunda-feira à noite, tudo isso a gente está se auto-sabotando, porque a gente não está nos propiciando os momentos de alegria e de prazer que a gente tem direito. Então não seja um autossabotador, não se sabote. Pelo contrário, é preciso que você se fortaleça, se ame, se aceite e viva de acordo com o melhor que você pode ter nessa vida, de acordo com tudo que é possível ser vivido. É isso aí, um beijo, fique com Deus, até a próxima, ótima semana. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e deixe um like, o seu like vai me ajudar muito a monetizar esse canal. É isso aí, tchau, tchau, fique com Deus.